Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição do Jornal Tele Brasil Notícias através da TV Clique Brasil. E nesta edição nós teremos as seguintes informações jornalísticas para você. Estaremos falando de 1 milhão de famílias no Brasil que deixaram de receber o benefício do Bolsa Família. Falaremos também do Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 35 anos. E estaremos também falando de Santa Catarina, que é o estado considerado o berçário das baleias brancas. Tudo isso e muito mais outras informações úteis nesta edição do Jornal Tele Brasil Notícias através da TV Clique Brasil. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando que, devido ao aumento da renda, cerca de 1 milhão de famílias no Brasil deixaram de receber o benefício do Bolsa Família neste mês, segundo o governo federal. Vamos observar mais detalhes nesta reportagem. Isso mesmo, mais da metade, mais de 500 mil famílias deixaram de receber o Bolsa Família após 2 anos na regra de proteção. Como é que funciona? Essa regra vale quando o beneficiário passa a receber de R$ 218 até meio salário mínimo por pessoa. E aí o Bolsa Família é reduzido à metade. É uma medida para dar estabilidade econômica ao beneficiário. Já cerca de 380 mil famílias passaram a receber mais de meio salário mínimo por pessoa e saíram do programa sem precisar passar pela regra de proteção. No ano passado, do total de vagas de emprego formais criadas, 98% foram ocupadas por pessoas inscritas no CadÚnico e 75% por beneficiários do Bolsa Família. Agora, vale falar que os antigos beneficiários do Bolsa Família, se voltarem à situação de pobreza, podem recorrer à política Retorno Garantido, que é aplicada quando a família ficou na regra de proteção ou solicitou o desligamento voluntário do programa. Essas pessoas têm prioridade para voltar a receber o benefício. As regras de transição para as famílias beneficiárias do Bolsa Família levam em conta a linha de pobreza definida por índices internacionais. Vamos agora então falar de educação para professores, porque termina dia 25, agora, as inscrições para a primeira edição da prova para professores da rede pública, inclusive para melhorar a qualidade da formação de professores e estimular, inclusive, a docência no país. O governo federal instituiu esta prova nacional. Para melhorar a qualidade da formação de professores e estimular a docência no país, o governo federal instituiu a Prova Nacional. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil. A prova agora passa a ser aplicada anualmente. As inscrições estão abertas, agora até 25 de julho, a próxima sexta-feira, na página do INEP, na página da Prova Nacional Docente, e contamos que mobilizar o país inteiro, todos aqueles que querem, têm a perspectiva de participar da carreira docente, ingressar na carreira docente, que venham a participar da prova. A goiana Ana Carolina é formada em pedagogia. Ela é concursada como auxiliar de sala e vai fazer o concurso. Ana Carolina pretende ser efetivada como professora na escola municipal em que atua. Eu vejo como uma ótima oportunidade para todos nós, professores, e você tem a possibilidade de utilizar sua nota por 3 anos, e no decorrer desses 3 anos, os editais que forem abrir durante... Você pode estar utilizando a sua nota. O alagoano William está terminando o curso de fonoaudiologia e nos últimos 8 anos atua como professor substituto do Instituto Federal de Alagoas. Ele já vem estudando, pensando em fazer o concurso. Legislação, parte específica, é basicamente fazer uma revisão daquilo que eu já venho estudando. E a parte mais comum, geral também, eu parto dessa parte de revisão, entro em grupos de outros professores que também compartilham materiais, a gente troca ideia, então a gente vai meio que se preparando ali em conjunto. Podem fazer a prova os estudantes inscritos no ENAD deste ano, que estão em fase de conclusão do curso.
e pessoas com formação em licenciatura. O resultado do processo seletivo poderá ser usado para complementar concursos promovidos por estados e municípios, que adotem a avaliação como etapa da admissão. A expectativa é atender mais de 2 milhões de docentes em todo o país, com bolsa mais professores, pé de meia, licenciaturas e ações de valorização da classe. A taxa de inscrição para o concurso é de R$ 85,00 e a prova será aplicada no dia 26 de outubro. Então, essa é uma grande oportunidade para todos os que estão concluindo a licenciatura. Como a Prova Nacional Docente é parte da avaliação dos cursos de graduação que formam professores, todos os que estão concluindo farão a prova, né? E aqueles que já concluíram a graduação em uma das licenciaturas participam da Prova Nacional Docente como candidatos interessados em participar de processos seletivos abertos por estados e municípios que aderiram. Vamos agora então falar de saúde, porque foi sancionada pelo presidente da República a lei que garante às mulheres a cirurgia reparadora das mamas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, independente da causa da perda da mama. O procedimento só será possível para casos de perda mamária em decorrência, inclusive, do câncer. A nova norma, além de ampliar a garantia, prevê o acompanhamento psicológico e também o atendimento multidisciplinar especializado para as mulheres que serão beneficiadas. Vamos agora então falar de uma de nossas manchetes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completou 35 anos e com ele o Brasil se tornou referência mundial na proteção dos direitos fundamentais dos menores de 18 anos. Foram muitos avanços, mas ainda existem desafios para que a legislação seja plenamente cumprida e aplicada. Vamos observar. Crianças e adolescentes têm proteção integral e prioridade absoluta no desenho das políticas públicas. É o que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, que se tornou modelo para diversos países do mundo. Quando você olha, por exemplo, os índices de mortalidade infantil antes do Estatuto, os índices de educação antes do Estatuto e a nova forma de você olhar e prestar esses serviços às crianças e adolescentes, obviamente que a gente tem um crescimento, né, de qualidade nesses serviços ofertados às crianças e adolescentes que é inigualável, né? Depois de 35 anos, nem todos os direitos previstos pelo ECA têm plena efetividade. Faltam financiamento e estrutura para as políticas públicas. Há pouca participação da sociedade na fiscalização e na cobrança de direitos. Processos de adoção se arrastam por anos. Índices de violência doméstica, exploração do trabalho infantil e abuso sexual são preocupantes. É necessário dar tudo que está na Constituição Federal: educação, cultura, esporte, lazer. Na letra da lei, garantia de direitos fundamentais a crianças e adolescentes. Para zelar por esses direitos, o ECA determinou principalmente a atuação dos conselhos tutelares, órgãos autônomos e permanentes. A proteção integral se aplica até quando menores de 18 anos cometem atos infracionais. Você pensa todo um sistema socioeducativo, né, que seja não somente prender e privar da liberdade esse jovem, mas de que forma ele será acompanhado nesses locais de internação de adolescentes. O que a gente precisa é cumprir o ECA, cumprir os normativos que emanam do Conselho Nacional de Justiça e tratar com prioridade absoluta os únicos sujeitos de direitos que têm prioridade absoluta constitucional. E vamos aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Em primeira edição, às 11 horas da manhã, na sexta-feira. E em segunda edição, no domingo, às 21 horas. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa.
Muito bem, estamos de volta falando dos pensionistas do INSS. Preste bem atenção ao serviço. Aqueles que aderiram ao acordo de ressarcimento do governo têm até a próxima segunda-feira, dia 21, e que vão receber o dinheiro direto na conta em 24 de julho. A devolução dos descontos ilegais nos benefícios será feita em parcela única. O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, detalhou para as nossas equipes como será feita essa adesão. Observe mais detalhes nesta reportagem. Nós fizemos uma parceria com os Correios. Os Correios têm agências em todos os municípios do Brasil. Mas aquelas pessoas que não podem ir aos Correios, elas podem acessar o Meu INSS. O aplicativo tem lá o passo a passo, onde a pessoa tanto pode iniciar o processo de ressarcimento, quanto pode depois, no segundo passo, dizer que aceita o acordo do governo. Esse primeiro prazo, esse primeiro lote, termina dia 21 de julho. E 3 dias depois já começa o pagamento. Então quem for agora vai largar na frente e vai receber primeiro. Quem não for, fica no segundo passo e até o dia 14 de novembro o prazo está aberto. Mas é importante que quem for primeiro, recebe primeiro. Vamos agora então falar de saúde. Doenças crônicas como diabetes, problemas cardiovasculares, bronquite e pulmonar em idosos acabam agravando a infecção causada pelo vírus sincial respiratório. Essa foi a conclusão de um levantamento feito por médicos de diferentes centros de pesquisa espalhados aqui pelo Brasil. Vamos observar mais detalhes nesta reportagem. O vírus aumenta o risco de pneumonia entre as pessoas com mais de 60 anos e este ano vem sendo responsável por quase metade de todos os casos de síndrome respiratória aguda grave. A Sociedade Brasileira de Infectologia explica que o vírus é o mesmo responsável pela bronquiolite nos bebês e é transmissível pelo contato próximo com pessoas infectadas. O SUS aprovou este ano a inclusão de vacina contra o vírus sincicial respiratório para as crianças, mas a dose ainda não faz parte do calendário vacinal nos idosos na rede pública. Vamos agora falar de infraestrutura. Um levantamento realizado pelo Instituto Trata Brasil revelou que apenas 12 municípios mais populosos do país investem na média considerada necessária para a universalização do acesso à água potável e também ao saneamento básico. Inclusive, a cidade de Campinas, em São Paulo, ficou na primeira colocação deste ranking. Vamos observar mais detalhes nesta reportagem. A pesquisa do Instituto Trata Brasil analisou dados do ano de 2023 sobre a qualidade na distribuição de água e coleta de esgoto e o investimento que o setor recebeu nas 100 maiores cidades do Brasil. De acordo com o levantamento, 16,9% dos moradores desses municípios não possuíam acesso à água potável e 40,8% moravam em regiões sem saneamento básico. Em apenas 11 cidades, toda a população era abastecida com água potável. Já a coleta total de esgoto acontecia apenas em 2 municípios. O resultado mostrou distorções no país. As 20 cidades mais bem colocadas no ranking do saneamento ficam nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Esses municípios investem, em média por ano, na área de saneamento, R$ 176 para cada habitante. Já nas piores colocações da lista do Trata Brasil estão, na maioria, municípios do Norte e Nordeste, que investem apenas R$ 78,40 para cada morador no período de um ano. No ranking do saneamento, Campinas aparece em primeiro lugar, seguida de Limeira, também em São Paulo, e de Niterói, no Rio de Janeiro. Já as 3 últimas colocadas na lista são Macapá, no Amapá, Porto Velho, em Rondônia, e Santarém, no Pará, na última colocação. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico fala da corretora que aproximou partes, tem direito à comissão sobre o total da área negociada sem sua presença. Vamos observar. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reconhece a uma empresa corretora o direito de receber a comissão integral por intermediar negócio que acabou sendo fechado sem a participação dela. A corretora entrou com ação alegando que fez a aproximação entre a empresa proprietária de um terreno e uma empresa interessada na compra e afirmou que, após ter conduzido as tratativas iniciais para o negócio, a venda foi finalizada sem a participação dela.
A empresa também sustentou que não recebeu a comissão de corretagem. Em primeira instância, foi determinado o pagamento da comissão de 6% sobre o valor do negócio, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o percentual deveria ser aplicado apenas sobre a área que acabou sendo negociada, que era maior que a inicialmente ofertada. A decisão levou a corretora a recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. O relator do caso na terceira turma, ministro Moura Ribeiro, destacou que a importância do trabalho da corretora não deve ser subestimada, uma vez que ela aproximou o vendedor do comprador e esse ato inicial contribuiu para a realização do negócio. Além disso, o relator verificou que a área que havia sido ofertada inicialmente faz parte do terreno efetivamente adquirido. O ministro Moura Ribeiro explicou ainda que o corretor investe tempo e recursos próprios na expectativa de que a transação se concretize e lhe garanta uma remuneração equivalente. Ao concluir o voto, observou que outra empresa também participou posteriormente da intermediação do negócio, razão pela qual a comissão deve ser dividida entre ela e a autora da ação. De acordo com esse especialista em mercado imobiliário, assim como foi decidido pelo STJ, o critério de aproximação entre as partes é o que garante o direito à comissão. O corretor de imóveis ele faz uma série de serviços. Eu vou fotografar um imóvel, eu vou filmar, vou usar um drone, vou publicar em redes sociais, vou publicar num portal vertical de anúncios de imóveis. Depois vou fazer checagem de documentação do imóvel, vou fazer o contrato, vou fazer acompanhamento em cartório, ou seja, eu estou distinguindo aqui de maneira bem simplificada todo o papel do corretor. Mas aquilo que caracteriza bem é a aproximação das partes. Por outro lado, caso o corretor não cumpra o que foi combinado, o cliente tem o direito de trocá-lo por outro profissional. Se você perceber que por inércia ou inaptidão do profissional ele não está te atendendo, então previamente você já pode dispensá-lo. Existe um Conselho Regional de Corretores de Imóveis, aqui no caso a gente está falando do Distrito Federal, o CRES-DF, ele habilitou aquele profissional. É importante você perguntar se ele tem um CRES ativo, se ele está em dia, se ele é um profissional habilitado, assim como um advogado tem um OAB, um médico tem um CRM, saber se aquele profissional é habilitado e estando oferecendo um serviço que não é qualificado, não te interessa, você se afasta dele e até pode se queixar dele no CRES. Ele é disciplinado por essa autarquia. E vamos aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Em primeira edição, às 11 horas da manhã, na sexta-feira. E em segunda edição, no domingo, às 21 horas. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. E estamos de volta agora falando do Rio Grande do Sul, que já registrou mais de 400 mortes por gripe só esse ano. Vamos observar mais detalhes nesta reportagem. O cenário é o pior desde a epidemia de H1N1 em 2009. A baixa adesão à vacinação agrava o problema. Dados da Secretaria de Saúde do Estado mostram que quase 80% das mortes pela doença este ano foram de pessoas que não se vacinaram. Os idosos são o grupo mais afetado, representando mais da metade das internações e 77% das mortes. A vacinação é a maneira mais eficaz de prevenir casos graves. Casos graves são aqueles que necessitam de hospitalização e óbitos por influenza. Atualmente a gente já vê indícios, de interrupção do crescimento dos casos de esrague por influenza e inclusive uma pequena queda desses casos. Mas ainda estamos na sazonalidade do vírus influenza. Vamos falar agora então da crise climática no país, mas na educação. Um estudo feito em todo o país mostra que muitas escolas precisam se preparar justamente para enfrentar os problemas que são decorrentes
dessa crise climática. O fenômeno, inclusive, prejudica a saúde dos alunos e também o aprendizado. Crianças gostam de correr e brincar. Para elas, o clima quente não atrapalha a diversão, mas o aumento nas temperaturas globais causado pelas mudanças climáticas já afeta a saúde dos mais jovens. Além das ondas de calor, as secas, as enchentes e a poluição colocam em risco o bem-estar de quem está na primeira infância. Aumentam o risco de doenças respiratórias, neurológicas, infecciosas, além de afetar a saúde mental das crianças, mas também de seus cuidadores. Segundo uma pesquisa do Instituto Alana e do MAP Biomas, cerca de 370 mil alunos estudam hoje em instituições localizadas em áreas de risco climático, suscetíveis a enchentes, inundações e deslizamentos no Brasil. E mais de 1/3 das escolas, nas 26 capitais e em Brasília, não tem área verde em seus lotes. Isso levou a Casa Fluminense, entidade focada em justiça social e climática, a fazer uma representação ao Ministério Público do Rio de Janeiro, pedindo providências. Escolas, é isso, né, que não tinham ventilação adequada, que não tinham ar-condicionado disponível. E aí, essa ação, ela vai focar mais diretamente, né, em demandar que o Ministério Público cobre o governo do estado ações de políticas climáticas de adaptação dessas escolas e dessas regiões onde essas escolas estão localizadas. A solução para esse calorão pode estar nas próprias escolas, plantando mais árvores no terreno e até apostando no cultivo de hortas, para as crianças aprenderem a cuidar da terra desde cedo e terem mais cuidados com a natureza, como é feito nesta instituição de ensino no Rio. Então é uma cultura que vai se criando dentro da escola e que a gente espera que realmente esteja saindo para a vida deles, nas suas famílias, que eles sejam realmente propagadores dessa consciência. Muito bem, vamos às notícias internacionais e destacando Portugal. O parlamento português aprovou uma série de mudanças nas leis da nacionalidade e também da imigração do país. A proposta, inclusive, dificulta ainda mais os pedidos de cidadania, residência e visto de estrangeiro e afeta, indiretamente ou diretamente, a comunidade brasileira em Portugal. Vamos observar. Para trabalhar o pedido de residência e a formação de família. Com as mudanças, só serão concedidos vistos para trabalho àqueles considerados altamente qualificados, com prazo de 6 meses. O reagrupamento familiar também será afetado e só será concedido a imigrantes que viviam legalmente no país há pelo menos 2 anos. Casais, por sua vez, precisarão comprovar que já viveram juntos em outro país. O movimento é semelhante ao de outros países da Europa, que também trabalham para restringir a entrada de imigrantes. A proposta foi aprovada com o apoio da extrema-direita e tramitou rapidamente na Assembleia da República. Agora o texto segue para a sanção do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. As alterações aprovadas pelos parlamentares deverão impactar milhares de brasileiros que representam o maior grupo estrangeiro no país e também a maior força de trabalho imigrante. Atualmente, mais de 1,5 milhão de estrangeiros vivem em Portugal, sendo mais de 500 mil brasileiros. Muito bem, vamos falar aí sobre a situação da tarifa que vem dos Estados Unidos para o Brasil, porque cresceu o número de cargas embarcadas pelos Estados Unidos no Porto de Santos, antes que essas medidas sejam tomadas. Os exportadores estão correndo contra o tempo. Vamos observar mais detalhes também nesta reportagem. É uma corrida contra o tempo no Porto de Santos para enviar os produtos aos Estados Unidos antes da cobrança dessa tarifa de 50%. Olha só, a gente tem informações aqui do Porto de Santos, olha, com relação à carne bovina, frango, porco e demais proteínas, o embarque aumentou 96% nas 2 primeiras semanas desse mês. Já as exportações de café
para os Estados Unidos subiram 17% e o volume de celulose embarcado também representa uma alta em relação aos meses anteriores. E para transportar todos esses produtos ao Porto de Santos, segundo informações da autoridade portuária, houve também um aumento na movimentação de caminhões. A alta foi de 70%. O Porto de Santos é o maior da América Latina, responde por 30% das exportações brasileiras e de tudo que passa pelo Porto de Santos, 22% seguem para os Estados Unidos. E vamos aos nossos apoiadores e já já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Em primeira edição, às 11 horas da manhã, na sexta-feira. E em segunda edição, no domingo, às 21 horas. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. E estamos de volta agora falando do nosso cafezinho do dia a dia, que é um dos produtos brasileiros que pode ser atingido, inclusive por essas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos. O café, produto que já é sucesso mundial e acaba sendo uma bebida consagrada não só aqui no país, mas também em todo o mundo. Pesquisadores então da Unicamp fizeram um estudo para entender as diferenças entre os tipos de café e as misturas que não têm relação com o sabor original do café. A reportagem que você vai ver agora é da Unicamp TV. Vamos observar. Aqui, nada de máquinas. A colheita é feita à mão, no tempo da natureza. Quando tá bem madurinho, a gente arranca com tudo. Quando tá os verdes no meio, tem que frear. Em Sousas, distrito de Campinas, interior de São Paulo, esse sítio de 2 hectares tem um propósito que vai além do cultivo. Aqui no cafezal crescem bananeiras, mamoeiros. Mas tem muitos ipês, equitibás. Agora ela foi podada. As árvores maiores fazem sombra, protegem o solo e ajudam a manter a umidade da terra. Depois da colheita, os frutos são selecionados e levados para baias suspensas ao sol para secar. Muita gente ainda torce o nariz quando se fala em café especial e associa esse tipo de bebida a um café fraco. Essa percepção levou um pesquisador da Unicamp a fazer testes sensoriais para entender o que o brasileiro considera de fato um café forte. No experimento, ele usou 2 variedades, o arábica, que é mais suave, e o robusta, mais amargo. O café arábica precisou de uma torra maior, típica de um café tradicional, e de uma concentração maior para ser mais bem aceito pelo consumidor. O que não aconteceu foi exatamente o inverso com o canéfora. Ou seja, as pessoas muitas vezes julgam pela cor do café. Nesse caso, o arábica era mais escuro, só que tinha menos cafeína. Enquanto o canéfora, conhecido popularmente como o robusta, tinha o dobro de cafeína, só que era mais claro. O estudo também ajuda os produtores a entender melhor outros perfis de consumidores, como os estrangeiros. Mas apesar da variedade de opções e do interesse crescente pela bebida, especialmente com a alta nos preços, têm surgido produtos que à primeira vista são mais baratos, mas que na verdade estão enganando o consumidor. Você já ouviu falar em café fake? Às vezes, a única pista está numa palavrinha escondida na embalagem: sabor café. A prática é proibida por lei. Para agir diante desses golpes, pesquisadores do Instituto de Química da Unicamp desenvolveram um método para identificar a qualidade do café. É uma tecnologia que permite fazer uma análise
muito mais rápida, em questão de segundos, da composição do café. Então a gente consegue detectar quando o café está adulterado e o nível de adulteração com inúmeros tipos de adulterantes, né? Desde outras sementes, triguilho, semente de açaí e outras coisas que a gente encontra, né? Muitas vezes na indústria do café. Isso é importante para a gente assegurar a qualidade, né, do material que está sendo consumido no Brasil e também para o material que a gente está exportando para fora do país. Vamos agora falar então do sistema tributário brasileiro, porque o IPEA apresentou uma proposta de tornar o sistema tributário brasileiro mais justo. O Instituto, inclusive, de Pesquisa defende o imposto mínimo de 14% dos contribuintes. Vamos observar mais detalhes nestas informações. O estudo do IPEA vai no mesmo sentido do projeto apresentado pelo governo federal e aprovado ontem pela comissão que trata do tema na Câmara dos Deputados, mas considera cenários diferentes para alcançar a justiça tributária. A pesquisa propõe um imposto mínimo de 14% para quem ganha mais de R$50 mil por mês, e não 10%, como foi aprovado na Câmara. A cobrança teria potencial para gerar até R$145 bilhões aos cofres públicos por ano, valor quase do tamanho do orçamento do Bolsa Família. No geral, a proposta do IPEA é mais abrangente que o projeto discutido no Congresso. Defende que a alíquota deve incidir sobre a renda total, o que inclui contribuições previdenciárias, dividendos e outras fontes atualmente isentas. A proposta do IPEA aumentaria a atual arrecadação do imposto de renda pessoa física de 3,1% para 4,3% do PIB, o que ainda estaria abaixo da média de 8,5% dos países de economias avançadas da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Muito bem, vamos falar agora da questão de roubos de fios de energia, porque quase 90 mil casos de falta de luz no ano passado foram provocados justamente pelo roubo de fios de energia, com grandes impactos tanto para a população e também para as empresas que são as fornecedoras. O assunto agora chegou ao Congresso Nacional. Inclusive, a punição para esse tipo de crime pode aumentar. Vamos observar. Os furtos acontecem quase sempre de madrugada. Essas imagens mostram a ação dos criminosos nos arredores do Distrito Federal. Em menos de 4 minutos, a dupla chega, analisa o local e arranca os cabos recheados de cobre, metal que é retirado e revendido pelos bandidos. Já nessa quadra, no centro de Brasília, a fiação é quase toda subterrânea. Mesmo assim, pelo menos 8 furtos foram registrados nos últimos 2 anos. Os moradores concretaram a base dos postes e soldaram as tampas das caixas de fiação, mas ainda sofrem com a falta de energia provocada pela ausência dos cabos. Geladeira, freezer, adegas, né? Até computadores. Com esse pico, né, a energia é muito forte e acaba queimando. E sem contar também o período que a gente fica sem energia, que é em torno de 7 a 8 horas para retornar esse serviço. Além dos consumidores, o prejuízo pago pelas empresas passou de 45 milhões de reais somente no ano passado, quando foram registradas mais de 28 mil ocorrências de furtos de cabos em todo o Brasil, resultando em cerca de 88 mil interrupções no serviço. Os dados são da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Segundo a ANEEL, 60% dos crimes estão concentrados na região sudeste. Depois vem o nordeste e o sul, ambas com 17% dos casos. E o restante no centro-oeste e no norte do país. Para que a energia possa ser restabelecida, é executado um serviço de alta complexidade com a reposição dos materiais furtados. Por isso, o tempo de reparo depende do estrago deixado pelos bandidos e pela quantidade de material roubado. Se sancionada, a pena para o furto do material pode chegar a 8 anos de reclusão. Também terá punição maior quem receber, comprar, guardar ou vender o material roubado. Vamos agora então falar das favelas e o potencial comercial que é negociado dentro das favelas. Mais de 17 milhões de pessoas vivem em cerca de 12 mil favelas no Brasil. Se formassem juntas, um estado seria o 4º mais populoso do país. É um estudo, inclusive, divulgado pela Central Única das Favelas,
e também a CUFA, em parceria com o IBGE, mostra o potencial econômico dessa população que movimenta nada menos que 300 bilhões de reais por ano. Vamos observar. É no bate-papo com os moradores ou ladeira acima, de porta em porta, que o Data Favela mapeia o que pensa, o que deseja e o que aflige quem vive nas comunidades. Os dados são computados em tempo real e viram estatística. Como em tantos lugares, aqui no Morro Grande, extremo norte de São Paulo, a falta de segurança também é um problema. As pessoas saem para trabalhar, aí eles matam qualquer coisa, assim, cada um celular. Você vê tanta coisa passando na televisão, né? Você fica até assustada quando você vai sair para a rua. Preocupação também com o futuro. Também por lazer das crianças aqui do Morro Grande, que não tem muitas praças para eles brincar aqui. Aqui no Morro Grande não tem. O grande diferencial da pesquisa é que ela é feita pelos próprios moradores, que conhecem a comunidade e vão a cada domicílio. Por isso, é possível traçar um mapa da realidade de todas as favelas do país, mais de 12 mil, onde vivem mais de 16 milhões de pessoas, 8% da população, segundo os dados mais recentes do IBGE, divulgados no ano passado. A orientação do Data Favela foi muito para que a gente pudesse adaptar o nosso favelês, né, que a gente fala. É que muitas vezes as pessoas vêm falando com o formato muito institucional. Vou fazer sobre, eu quero saber sobre desenvolvimento econômico, financeiro. Tem gente que não entende. Bora lá. Qual é o seu modo de consumo? Qual a marca que você gosta mais? Você consome mais essa ou aquela? Então, essa adaptação faz toda a diferença quando a gente vai para a rua. As favelas movimentam 300 bilhões de reais em renda própria ao ano. 1 em cada 3 moradores tem um negócio próprio e mais de 70% estão na informalidade. O consumo é forte, especialmente em produtos de beleza. A vaidade é expressão de autoestima. Conexão também em alta. 80% dos domicílios recebem encomendas pelo comércio online. Não podemos apenas reconhecer esses ambientes pela falta, mas existe muita resiliência, muita força, uma força de trabalho muito grande, até para que elas consigam sobreviver. Dentro dessas desvantagens econômicas e sociais, você precisa ter muita potência e é exatamente o que essas pessoas têm. Então, a partir do momento em que elas têm essa consciência, passam então a ser protagonistas da história que eles criaram. E vamos agora aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Em primeira edição, às 11 horas da manhã, na sexta-feira. E em segunda edição, no domingo, às 21 horas. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. E estamos de volta, agora falando do governo federal que anunciou que vai zerar para os taxistas a taxa de serviço metrológica cobrada para verificar o taxímetro. Inclusive, a isenção será aplicada através da medida provisória, que foi assinada em cerimônia no Palácio do Planalto, no dia 14 de julho. Vamos observar. Foi assinada hoje em cerimônia no Palácio do Planalto. A isenção contempla a aquisição do equipamento e as medições periódicas obrigatórias. Essas verificações, que eram anuais, passarão a ser feitas a cada 2 anos. Com isso, o governo estima uma economia anual para os motoristas de R$ 9 milhões. Atualmente, cabe ao Inmetro atestar anualmente esses taxímetros. Para esse serviço, é preciso pagar uma taxa de R$ 52,18, que com a medida deixará de ser cobrada. A lei determina que o uso de taxímetros é obrigatório em municípios com mais de 50 mil habitantes. Vamos falar agora da Câmara dos Deputados, que aprovou, na madrugada do dia 17 de julho, um projeto de lei com novas regras para a emissão de licenciamento ambiental. Inclusive, a proposta simplifica procedimentos, diminui os prazos para análise dos empreendimentos e reduz também a atuação de órgãos técnicos e fiscalizadores. O texto agora será enviado à sanção presidencial. Vamos observar.
Depois de receber emendas no Senado, o projeto que cria a Lei Geral do Licenciamento Ambiental teve o sim de 267 deputados e 116 votaram contra. O texto cria duas principais modalidades de licença que procuram agilizar e simplificar o licenciamento ambiental. A licença ambiental especial, LAI, vai autorizar obras classificadas como prioritárias, por meio de um conselho definido pelo governo, mesmo que a obra tenha risco significativo de degradação ambiental, como hidrelétricas, portos e mineração. O prazo máximo para a emissão dessa licença será de 12 meses e ela terá validade de 5 a 10 anos. Já a licença por adesão e compromisso, LAC, será emitida para empreendimentos de baixo e médio impacto, como a duplicação de rodovias. Essa licença dispensa estudos de impacto ambiental e estabelece a autorregulação, processo em que a empresa declara, por conta própria, que cumpre os requisitos para executar a obra. A fiscalização passa a ser por amostragem, ou seja, só alguns casos serão verificados depois da obra já iniciada. Outra mudança é que as obras de manutenção em rodovias e linhas já existentes ficam dispensadas de licenciamento. As novas regras reduzem o poder de órgãos técnicos como o IBAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o ICMBio e a FUNAI. O Instituto Chico Mendes não poderá mais vetar obras em áreas de conservação. E a FUNAI só será ouvida em casos de licenciamento de obras que afetem terras indígenas homologadas. Esse projeto de lei vai expandir o desmatamento, a mineração, a infraestrutura que está ligada também a aumento muito grande dos desmatamentos. Isso vai levar a esses biomas passarem do ponto de não retorno entre 1 e 2 décadas. Isso não pode acontecer. O projeto de lei tem que ser ao contrário. Tem que ser um projeto de lei que tem que zerar o desmatamento de todos os biomas e criar os mecanismos financeiros para uma gigantesca restauração florestal de todos os biomas. Vamos agora então falar de projetos, inclusive incentivo para se plantar alimentos. O projeto Quintas das Margaridas teve mais uma etapa de entregas. Mulheres do interior de Pernambuco acabaram de receber o apoio federal para manter e aprimorar ou até mesmo iniciar a produção de alimentos em pequenas propriedades. Vamos observar mais detalhes na reportagem da Pref TV de Caruaru. No quintal de casa, onde antes brotava apenas o sustento da família, agora floresce sonhos, autonomia e esperança. Em cada mão calejada, a força de quem transforma o chão em liberdade. É assim, com simplicidade e potência, que as mulheres do campo estão mudando suas histórias. A gente planta milho, feijão de corda, fava. A gente planta sempre essas coisas de um agricultor. O projeto me ajudou bastante na estrutura do que eu já tinha e me fortaleceu na área de uma saúde melhor para os meus animais, uma estrutura onde requer uma água melhor para eles, onde a gente tinha a água e a comida exposta ao sol. E com o projeto eu ganhei essa estrutura. E foi em Caruaru que essa mudança ganhou forma com a entrega dos quintais produtivos das Margaridas e o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. O campo está mais fértil de oportunidades, de dignidade e de justiça social. Estou muito feliz mesmo. E espero que venha mais e mais projetos desses para ser melhor para a gente da agricultura lá também. Em Caruaru, cerca de 35 mulheres foram beneficiadas com o projeto Quintais das Margaridas, uma iniciativa que chega como resposta a um desejo antigo das mulheres do campo, ter vez, voz e chão fértil para semear seus sonhos. Teve ainda o projeto Jandaíras, fortalecendo mulheres de comunidades tradicionais e incentivo para quem transforma a terra com cuidado e sabedoria. E teve mais, o lançamento do Pronara, que marcou o início de um novo tempo na agricultura caruaruense, com menos agrotóxicos e mais saúde e mais agroecologia. E essas mulheres já mostraram que quando elas florescem, o Brasil inteiro colhe. E como falamos em produção de alimentos, vamos agora então falar sobre hortas que trazem fartura na alimentação e mais nutrição. Elas estão espalhadas por Caruaru, lá em Pernambuco. São alimentos biofortificados que têm, inclusive, a produção estimulada com
políticas públicas. Vamos observar também na reportagem da Pref TV de Caruaru. Lugares onde antes havia apenas terra batida, agora brotam hortas. E com elas surgem alimentos que vão além da fome, levam saúde, renda e esperança para quem mais precisa. Do campo à cidade, da terra à mesa, Caruaru mostra que alimentar é um ato de justiça social. E é aqui no encontro das mãos com a terra que tudo começa. Uma semente é plantada e junto com ela nasce a esperança. Pela primeira vez no Brasil, uma cidade transforma alimentos biofortificados em política pública. Aqui em Caruaru, essas hortas estão nascendo dentro das comunidades e junto com elas vem novos sabores, mais nutrição e principalmente dignidade. É muito importante porque aquelas pessoas que às vezes não tinham esse produto, hoje tem aqui no bairro, né? Para que eles tenham uma alimentação mais com qualidade de vida, né? A iniciativa é fruto da parceria com a rede Bioforte da Embrapa, que desenvolve e distribui alimentos naturalmente mais nutritivos. E o impacto direto para a economia circular é algo que você não consegue mensurar diretamente. No curto prazo, as famílias estão se alimentando. A médio prazo, você vai ter excedente produtivo, porque nós estamos falando de variedades que possuem uma produtividade maior do que a média das variedades que já existem comercialmente. É impacto direto na dieta alimentar, mas também melhoria da própria economia circular, porque é geração de renda na ponta. Caruaru é pioneira. Já distribuiu mais de 200 mil mudas ricas em ferro, zinco e vitamina A. Com investimentos de R$500 milhão, a meta agora é colher mais de 400 mil quilos de alimentos nos próximos meses. É uma sensação de muita satisfação, né, essa parceria com esse produto biofortificado. E aí você acredita que essa colheita vai mudar a realidade também de outras pessoas? Com certeza. E vamos agora aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico nacional e regional. Em primeira edição, às 11 horas da manhã, na sexta-feira. E em segunda edição, no domingo, às 21 horas. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Vamos falar agora de exposição. Uma exposição no Museu Catavento, em São Paulo, está explorando os segredos do corpo humano e a partir de uma perspectiva diferente. Lá, os visitantes acabam conhecendo tudo, inclusive em tamanho ampliado, e descobrem quais são as armas que nosso organismo usa para se defender de várias doenças. Vamos observar nesta reportagem. O público é convidado a seguir a trilha de muitos vírus e bactérias que causam doenças nas pessoas, entrando no corpo humano pelo nariz. Logo é possível escutar os batimentos do coração e começar a se ambientar nesse mundo tão próximo, mas ao mesmo tempo inacessível na maior parte do tempo. Meio assustador e meio legal, um monte de coisas assim. Os glóbulos vermelhos, aí ali a gente passa meio que por uma garganta e a gente vem para o intestino. Os assuntos são complexos. Vasos sanguíneos, sistema imunológico, células, vírus. Mas aqui fica um pouco mais fácil de entender quando os temas deixam o campo abstrato das ideias para ficar ao alcance das mãos. Os fungos, eles estão em toda parte. Disso eu não sabia. É muito legal essa sessão aqui porque ensina a gente, né? Só que pena que a gente não lembra dessas coisas na prova de ciências. Aqui se misturam brincadeiras com aprendizado. O passeio pelo corpo também mostra o papel fundamental das vacinas para evitar que ele adoeça. Em um painel interativo, é possível conhecer as 30 vacinas disponíveis gratuitamente no Sistema Único de Saúde do Brasil. Informações fundamentais nos dias de hoje, em que notícias falsas fazem com que muitas pessoas deixem de se imunizar.
deixando as portas abertas para doenças graves. Muitas vezes a gente também precisa ter atenção que os pais de hoje é uma geração X, né, ou geração Y, que tem os filhos, são crianças, essas pessoas muitas vezes não viveram os riscos antigos que a gente tinha de pólio, de tantas outras doenças. Então, é importante que tenha ciência que só não existem essas situações hoje porque as vacinas fizeram o seu papel. Vamos agora então falar de Manaus, que também tem lá o Festival do Amazonas. Um dos mais tradicionais festivais folclóricos do Brasil, que reúne inclusive danças nacionais e internacionais e as tradicionais quadrilhas que fazem parte do folclore brasileiro. A TV Encontro das Águas, emissora da Rede Nacional de Comunicação, nos traz esta informação. O Festival Folclórico do Amazonas é realizado há quase 7 décadas e na sua 67ª edição foi dividido em 2 etapas, com as categorias bronze e prata em junho e agora em julho a categoria ouro e a disputa dos bois de Manaus. O estado do Amazonas, por ter recebido muitos nordestinos no período da borracha, no final do século XIX e início do século XX, tem grande influência dessa cultura e as festas juninas são uma delas. Os movimentos culturais vividos em Manaus nas últimas décadas também estão inseridos no evento. Um dos destaques da apresentação de domingo aqui no 67º Festival Folclórico do Amazonas é a quadrilha Funk na Roça, que comemora 30 anos. Detalhe importante é que esse tipo de quadrilha surgiu nos anos de 1990 e é inspirado em coreografias e na street dance, que tomou conta de Manaus nessa década. A gente trouxe a parte da cultura de rua para o folclore. E esse ano comemora 30 anos. Feliz? Muito. O folclore, ele abre espaço para todo mundo, abre espaço para a ciranda. Eu sou parte da ciranda, eu canto ciranda. E eu sei que eu tenho que respeitar uma dança alternativa, eu tenho que respeitar o cangaço, eu tenho que respeitar as quadrilhas, e assim como eu tenho que respeito pela minha ciranda. O festival deste ano conta com mais de 70 agremiações folclóricas, além de manter viva as tradições brasileiras com quadrilhas e cirandas. O evento também abre espaço para as danças nacionais e internacionais. A indumentária, a alegoria e a produção musical formam um conjunto de oportunidades artísticas e também de geração de emprego e renda, com investimentos feitos pela Secretaria Estadual de Cultura do Amazonas. Onde nós temos nesse momento muitas pessoas, muitas costureiras, pessoal que trabalha em barracão, né? Tem todos aí contratação de bandas musicais, além do pessoal que participa da praça de alimentação, que aproveita exatamente esse momento para ter um ganho a mais para sua família. Sabores típicos desse período são os mais apreciados pelo público: bolo de macaxeira, milho, munguzá, tacacá, pirarucu de casaca e o tradicional churrasco. Bolo de milho, macaxeira, gosto bastante. Você aproveita muito esse período, esse tipo de festa? Demais, aproveito muito. É muito incrível a sensação de estar aqui. O que não pode faltar para mim é o tacacá, que é o que eu mais gosto de comer. O 60º Festival Folclórico do Amazonas vai até o dia 26 deste mês, encerrando com as apresentações dos bois de Manaus no Centro Cultural Gilberto Mestrinho, mais conhecido como Sambódromo. A TV Encontro das Águas, com seus profissionais de imagem e som, transmite todas as emoções do festival para Manaus e mais de 50 municípios do Amazonas. Vamos agora também falar um pouquinho sobre a questão de animais, tráfico de animais silvestres. O terceiro maior crime do contrabando do planeta. E fica atrás apenas das drogas e das armas. Entre 2015 e 2021, mais de 13 milhões de animais e plantas foram apreendidos do comércio ilegal em todo o mundo. Vamos observar. Entre 2015 e 2021, mais de 13 milhões de animais e plantas foram apreendidos do comércio ilegal em todo o mundo. Foram 4 mil espécies silvestres alvos da atividade. O tráfico de animais silvestres é o terceiro maior crime de contrabando do planeta, atrás apenas dos tráficos de drogas e de armas.
toda vez que esse tipo de crime é realizado, isso causa todo um desequilíbrio na natureza, né? Você leva à perda da biodiversidade, diversas espécies estão ameaçadas por esse motivo e isso leva a vários outros fatores que inclusive afetam a qualidade da água, a qualidade do ar que a gente respira. A dificuldade de conter esse problema grave faz cerca de 90% dos animais traficados morrerem antes de chegar ao destino final. Enquanto os animais domésticos foram adaptados ao convívio com humanos ao longo dos séculos, os silvestres precisam do seu habitat natural. O animal domesticado, ele é um animal que ele passou por séculos de evolução, né, nesse processo de domesticação. Então, os cães e os gatos, eles estão acostumados, né, a viverem em casas, em apartamentos, ter esse contato próximo, eles até precisam dos humanos. Já os animais silvestres, eles não passaram por esse processo. Muitos deles são transmissores de doenças, né, então a gente pode pegar doenças patógenos, né, que a gente não está acostumado, que o ser humano não está acostumado. E não tem as defesas, né, para combater e trazer muitos riscos à nossa saúde, e da mesma forma a gente pode transmitir patógenos para esses animais. Para alertar a população, o IBAMA e o WWF Brasil lançaram a campanha Se Não É Livre, Eu Não Curto. O objetivo é usar as redes sociais para promover a conscientização sobre os riscos da posse e da exposição de animais silvestres como pets. As redes sociais também deram visibilidade à nossa fauna. E muitas pessoas acabam utilizando um animal silvestre sendo explorado na rede social para ganhar curtidas, para ganhar likes, para de fato crescer na rede social. Isso não é legal. Nós não coadunamos com essa prática e nós queremos de fato que as pessoas entendam que o melhor lugar para um animal é na natureza, aonde ele vive, com todas as cadeias alimentares, com todas as relações da própria natureza. E como eu falo sempre, tudo que é bom, tudo há pouco, o Tele Brasil Notícias da semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência. E antes de encerrarmos, vamos falar daqueles visitantes sazonais que vêm ao litoral brasileiro. Santa Catarina, que é o estado considerado o berçário das baleias brancas. Inclusive, este ano, a temporada migratória que começou mais cedo, porque eles buscam as águas quentes para justamente criar os filhotes recém-nascidos. E começou, inclusive, no mês de maio. Vamos à reportagem da TV Sul, emissora da Rede Nacional de Comunicação. Em sobrevoo de monitoramento viabilizado pelo Porto de Imbituba, tripulando especialistas do Instituto Australis na última sexta-feira, foram levantados alguns dados importantes sobre estes animais no litoral catarinense. Mesmo em início de temporada, algumas imagens raras já foram feitas, como a deste filhote semi-albino flagrado com a mãe em Laguna, que faz parte da Rota das Baleias Francas, junto a Imbituba e Garopaba. O que nos chamou mais a atenção foi a grande quantidade de fêmeas com filhote para essa época do ano, quando normalmente a gente avista mais indivíduos adultos solitários, que podem ser fêmeas que estão grávidas, chegando ainda na região para ter seus filhotes. O auge da temporada de avistamento acontece em setembro e até lá, a quantidade de baleias francas no sul do país deve aumentar ainda mais. E com essa última reportagem falando a respeito, inclusive, das baleias brancas, o jornal Tele Brasil Notícias, através da TV Clique Brasil, vai chegando a seu final, agradecendo a sua audiência aqui no país ou em outros locais, e também lembrando que você nos acompanha através também do YouTube ou Facebook, @Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo também através do Facebook, A Hora da Notícia. Queremos agradecer a direção da TV Clique Brasil, também toda a nossa equipe de produção, e estaremos de volta na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.
A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Em primeira edição, às 11 horas da manhã, na sexta-feira. E em segunda edição, no domingo, às 21 horas. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa.